Em 2020, mais de 90 mil norte-americanos morreram de overdose, a maioria pelo uso de opioides. A epidemia americana de opioides é assustadora e a recente explosão tem relação direta com empresas farmacêuticas. Sim, estamos afirmando que empresas farmacêuticas foram e são responsáveis pelas mortes de milhares de pessoas e pelo vício de incontáveis outras no mundo todo. Então assiste o vídeo até o final para você também entender como que o Brasil não está ileso e nem protegido dessa onda. E eu sou Alberto Elízola e essa é a nossa série especial, Escândalos da Indústria Farmacêutica. E o nosso caso da vez é o do massacre que foi causado pelo OxyContin. E por mais assustadora que seja a história de hoje, reafirmamos o nosso compromisso de sempre construir conteúdo de qualidade e baseado em evidências. E por isso você sempre vai poder verificar todas as referências usadas no vídeo na própria descrição do vídeo. E lembrando que lá na descrição você também vai encontrar um link para ajudar a nossa campanha do Apoia-se. E ao apoiar, você além de ajudar o nosso canal a continuar vivo, você vai ter diversos benefícios. E dá o curtir, né? O like não custa nada e ajuda muito pra gente mostrar pro algoritmo do YouTube que esse vídeo é relevante. Em 21 de abril de 2016, Prince Rogers Nelson, ou simplesmente Prince, um dos maiores artistas de todos os tempos, morreria de overdose de opioides. Heath Ledger, que havia acabado de fascinar o mundo com a sua atuação como Coringa, também chegou ao fim da sua vida de uma forma bem parecida, mas em 2008. Esses dois casos ilustram como que o vício e a morte pelo uso de opioides não escolhem classe social. E segundo a CDC, uma agência pública americana de saúde, as overdoses mataram mais pessoas entre 18 e 45 anos desde 2020 do que o coronavírus. E o mais assustador de toda essa história é que remédios mais potentes que a heroína são aprovados, legalizados e vendidos em qualquer farmácia norte-americana. E com milhares de processos chegando contra empresas farmacêuticas lá nos Estados Unidos, elas agora miram outros países, como o Brasil. Em 2016, por exemplo, o laboratório Mundipharma patrocinou um seminário falando sobre dores crônicas lá no Rio de Janeiro. E é ela quem produz e vende medicamentos como OxyContin no Brasil e pertence à família Sackler, a mesma que controlava a Purdue. E para entendermos como que a Purdue e outras empresas lançaram uma onda de mortes pelo mundo, vamos entender um pouco mais sobre o que é um opioide. Os opioides são uma família de drogas que incluem codeína, morfina, Vicodin, sim, aquele do Dr. House, oxicodona, heroína e fentanil. O uso regulado de opioides está relacionado ao tratamento de dores, mas tais compostos já causaram problemas antes. E casos famosos remontam à Guerra do Ópio, por exemplo. Na Guerra do Ópio, a população chinesa foi julgada ao vício graças a interesses comerciais britânicos. E também, é claro, ao surto de heroína que surgiu entre soldados que lutaram lá no Vietnã. E, claro, você acertou. Caso tenha pensado que o nome opioide deriva-se justamente de ópio, uma substância que é extraída de uma espécie de papoula. No entanto, os opioides são caracterizados pelos efeitos neurológicos produzidos e não necessariamente pela sua origem. Ou seja, um fármaco sintético que não é extraído ou derivado do ópio, mas que causa determinada ação no cérebro, vai ser considerado opioide. Todos os opioides interagem com moléculas receptoras que são chamadas, olha que surpresa, de receptoras de opioides. Elas são como uma fechadura e o opioide serve como uma chave, que logo inicia uma sequência de eventos e de reações químicas. E uma das reações causadas é a supressão dos reflexos respiratórios, um dos fatores que inclusive podem levar à overdose. E os opioides também agem na supressão dos receptores de dor, o que, claro, é responsável pela sensação de dormência causada. No entanto, o
o efeito mais perigoso e viciante está na região de recompensa do cérebro. Quando os receptores são ativados nessa região, os usuários sentem euforia e paz, junto, é claro, de uma explosão de dopamina. E a dopamina está relacionada ao que chamamos em inglês de craving, fissura em português, um desejo ou uma ânsia incontrolável. Colocando todas essas peças juntas, conseguimos enxergar por que os opioides são tão viciantes. E se essas drogas são tão perigosas, tão viciantes e tão antigas, como é que deixamos as coisas saírem do controle? Bom, aí que voltamos ao caso da Purdue e da OxyContin. Diretamente do site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, você pode verificar a notícia de que a Purdue se declarou em 2020 culpada por diferentes crimes, que incluem fraude e conspirações financeiras relacionadas a opioides. Lá, você pode verificar as palavras do vice-procurador-geral, Jeffrey A. Rosen, sobre esse caso. Nas palavras dele, o abuso e desvio de opioides prescritos contribuíram para uma tragédia nacional de dependência e mortes, além daquelas causadas por opioides ilícitos de rua. A primeira procuradora assistente do Distrito de Nova Jersey, Rachel A. Honig, disse o seguinte: a Purdue admitiu que comercializava e vendia seus perigosos produtos opioides para profissionais de saúde, embora tivesse motivos para acreditar que esses fornecedores os estavam desviando para abusadores. A empresa mentiu para a DEA sobre as medidas que havia tomado para evitar tal desvio, aumentando fraudulentamente a quantidade de seus produtos que tinha permissão para vender. Purdue também pagou propina aos fornecedores para incentivá-los a prescrever ainda mais os seus produtos. E o começo de tudo isso foi em 1991, quando a Purdue começou a focar em medicamentos direcionados ao controle da dor. Naquela época, os opioides eram prescritos apenas para pacientes em situações extremas, como aqueles que sofrem com câncer terminal. Afinal de contas, garantir menos sofrimento a pessoas, muitas vezes em estágio terminal, não é só aconselhável, mas é também humano. No entanto, a Purdue tinha planos para expandir o seu mercado para pacientes que sofriam com outros tipos de dores, como dores crônicas. E para isso, lançou estudos clínicos que hoje já sabemos que foram totalmente manipulados. A FDA os aceitou sem muita resistência. E se você assistiu o nosso vídeo passado sobre o Tamiflu, você já sabe por que ela aceitou tão facilmente os estudos. A coisa é tão séria que evidências apontam que Curtis Wright, na época um oficial da revisão médica da FDA, convidou empregados da Purdue para bolar a resposta da FDA ao medicamento. Olha o nível do absurdo. Esse mesmo Curtis Wright viria mais tarde a trabalhar justamente para quem? Para Purdue. O resultado foi que, para diminuir o medo da população, a Purdue indicava em seu rótulo que o OxyContin tinha baixíssimo risco de causar vício e que a FDA corroborava isso. Os médicos da Purdue diziam que o risco de se viciar usando medicamento era menos que 1%. No entanto, várias estimativas foram feitas mostrando um resultado bem diferente. O risco de 12% até 50%. Claro, os resultados podem diferir grandemente por conta do que pode ser chamado de mau uso ou por tempo de exposição ao medicamento, entre outras variáveis. E quando a Purdue passou a fazer o marketing massivo do seu medicamento, o uso disparou, é claro, e as pessoas logo começaram a ficar viciadas. Médicos, como a doutora Jacqueline Claggett, começaram a prescrever a droga de forma totalmente indiscriminada. Na verdade, ela tinha montado um consultório só para vender o medicamento, fazendo com que centenas de pessoas ficassem todos os dias só esperando para serem atendidas. No seu consultório, não tinha qualquer tipo de exame ou consulta. A pessoa simplesmente pagava pela consulta e já saía com uma prescrição para OxyContin novinha em folha. Era basicamente um ponto de venda de drogas, com a diferença de que, dessa vez, a droga era legalizada. É importante que você entenda que a definição de uma droga lícita ou ilícita nunca teve a ver com danos para a saúde. Na verdade, é uma decisão política. E com isso, os representantes comerciais da Purdue começaram a entender que o segredo para aumentarem as vendas estava em encontrar o médico certo
e que tivesse disposto a vender o medicamento de forma totalmente indiscriminada. Um traficante legalizado. E foi nisso que a empresa investiu, mesmo tendo ciência do crescente número de overdoses pelo medicamento em todo o território norte-americano. Aí, com a pressão civil e de órgãos como o DEA, as farmácias passaram a adotar um controle compartilhado de informações sobre receitas, impedindo que usuários fossem a diferentes farmácias em pouco tempo para comprar mais do mesmo remédio. No entanto, já era tarde demais e o tiro saiu pela culatra. Com maior dificuldade de comprar opioides em farmácias, muitas pessoas passaram a usar uma droga parecida e que podia ser comprada de forma ilícita nas ruas: heroína. E o Oxycontin foi, infelizmente, apenas a droga que reabriu as portas para os opioides. Aí, seguindo a Purdue, diversas outras empresas correram para lançar seus próprios medicamentos com base em opioides, para surfar nessa onda, e pessoas que já estavam viciadas começaram a procurar opioides como fentanil. Fentanil hoje é responsável pela maior parte das overdoses nos Estados Unidos. E ele, olha só, é 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais potente que a morfina. E apesar de a Purdue ter admitido a sua culpa, isso mudou muito pouco no panorama epidêmico mundial. Os opioides legais e ilegais continuam deixando um rastro de vício e morte por onde passam. E grandes empresas farmacêuticas estão ansiosas para atacar mercados onde tanta comunidade médica quanto a comunidade civil estejam desavisadas. Antes de tomar qualquer medicamento, tenha sempre uma conversa com seu médico. Questione sobre os riscos e sobre a segurança de qualquer medicamento. E para continuar se informando sobre os casos da indústria farmacêutica e muito mais, já se inscreve no nosso canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E você gostaria de sugerir algum tema para os próximos vídeos? Então deixe seu comentário e até a próxima.